Bom, como o Felipe está aí, o pai do Lucas não pode esperar, direto da Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro lugar do mundo que me chamou a atenção, porque voltou às aulas e logo em seguida houve uma contaminação de quase 80% de quem tinha voltado às aulas ou coisa parecida, e aí resolveram tomar outras medidas que não tomaram com o relaxamento e a volta às aulas, né? Foi lá na Inglaterra onde a coisa pegou e pegou feio, porque acabou a pandemia, vai todo mundo para o estádio, vai todo mundo para o torneio de Wimbledon e vão voltar a criançada para as escolas. Deu ruim, mas deu errado mesmo. Eu não sei se foi numa região específica, mas quando a molecada voltou às aulas, quase todos se contaminaram, boa parte se contaminou, e agora a Inglaterra está apresentando 43 mil casos de Covid por dia. Não sei se já caiu ou não, mas até semana passada, 43 mil casos por dia. Eu vou repetir, 43 mil casos por dia. A gente está sempre com o livro aberto na frente, com a Europa, com os Estados Unidos, e tudo que eles fazem de errado a gente não aprende. Então vamos ouvir o nosso Felipe Killing, o pai do Lucas, está uma gracinha, está lindo. Eu vi a viagem que o Felipe fez de carro, de férias pela Irlanda e pela Escócia, e fiquei apaixonado. Não só pela família dele, pela história da família da esposa dele, mas também pelo Lucas, que está lindíssimo, e pelas regiões belíssimas que a gente viu. Bom dia, Felipe, é um prazer tê-lo de volta aqui. Mas como andam as coisas da Inglaterra? Tudo começou com a volta às aulas, não, Felipe? Olá, Datena, grande abraço, saudade de você. Pois é, depois de uma viagem de volta ao trabalho, espero a sua visita por aqui. E é o seguinte, o número de casos de fato aumentou bastante aqui e foi puxado principalmente por jovens, porque eles não estavam vacinados, agora a Inglaterra está vacinando quem tem a partir de 12 anos, mas ainda não tem uma boa cobertura, e em todo o país houve um aumento de casos. E aí os jovens se reunindo em salas de aula. Quem vem aqui para a Inglaterra, pega um avião e desembarca aqui, tem a sensação de que está vivendo em 2019, porque não é necessário mais uso de máscara em nenhum local, nem mesmo em ambientes internos, como o transporte público, por exemplo. Os estádios estão lotados, vários festivais de música, pubs, casas de show, não à toa, os casos dispararam por aqui. Como você bem... O Boris Johnson não aprendeu, né? O Boris Johnson não aprendeu. Ele foi o último país a fechar, Ele era negacionista pra caramba, tanto quanto o presidente Jair Bolsonaro, ele era negacionista. No fim, quase morreu de Covid. A Inglaterra teve o maior índice de contaminação rapidamente, porque não fechou, e ele quase morreu de Covid. Ele chegou a ficar em UTI. E não aprendeu, pelo jeito ele não aprendeu. Exatamente, tem muita gente pressionando o Boris Johnson para que ele volte com algumas medidas restritivas, e medidas restritivas, Datena, que não mudaria tanto a vida das pessoas. Por exemplo, utilizar máscara. Outra coisa que a gente tem que aprender, Felipe, é agora as medidas restritivas serem tomadas ao lado de medidas econômicas, porque o mundo está quebrado. Praticamente, de prático e pragmaticamente falando, não tem mais como você parar a economia da forma que parou. Então tem que se fazer um equilíbrio que eu pedia desde o começo entre a economia e o controle sanitário. Você não pode deixar tudo aberto, com máscara e tal. Aberto que eu digo é você não tomar cuidados. Mas você não pode fechar de novo a economia, porque você vai acabar com o mundo. Os caras vão morrer de fome, o mundo inteiro vai morrer de fome. Mas que as coisas funcionem com isolamento, com distanciamento social, com o cara usando máscara, com os protocolos naturais. Quer dizer, você ter uma vida próxima do normal, mas com os cuidados necessários para não se contaminar. Não é? O mais próximo possível do necessário, mas não se contaminar. É isso que estão propondo aí? Exatamente isso. O que os cientistas estão propondo é justamente isso, ter um pouco mais de cuidado para não precisar ter mais um lockdown que de fato o mundo não aguenta. A gente vê inflação em todo o planeta, problema de desemprego, desabastecimento que vários países estão sofrendo. E o que os cientistas pedem aqui é que o Boris Johnson volte com algumas medidas que não vai atrapalhar tanto a economia, como o uso de máscara em ambientes fechados, ir numa loja, no transporte público, para evitar que os casos voltem a crescer. A média de mortes por aqui tem subido. Mais de 160 pessoas por dia têm morrido, é um número bastante preocupante, mesmo com uma grande proteção por conta da vacina. E a Holanda já precisou voltar. E agora
aplicou medidas restritivas da Atena. A Holanda, menos de 2 meses após relaxar as regras, viu os números de novas internações e de pessoas precisando de UTIs disparar. E aí precisou voltar com regras de uso de máscara em diversos espaços públicos, como museus, academias, restaurantes, distanciamento social, trabalho de casa. O governo pediu para as pessoas evitarem longas distâncias, porque os casos dispararam e vários países da Europa estão vendo os números subirem, viu, Datena? Olha, não é à toa que os países estão baixando a idade para vacinação. Acho que o FDA e os Estados Unidos liberaram vacinação com crianças a partir de 5 anos de idade. Então, uma pergunta lógica: por que não voltar às aulas só depois de toda a criançada vacinada? Por que não? Já esperamos tanto. Você vai arriscar a vida das crianças e a vida da humanidade voltando às aulas agora? Por que tanta pressa em voltar às aulas? É que no Brasil nós temos um problema terrível, que é o problema social. Os caras distribuem iPad para a molecada entrar no virtual, porque a molecada não tem nem o que comer. Vai ter computador em casa? Claro que não tem. Aqui a nossa internet é uma sonora porcaria. A internet mais lenta do mundo, se não for do mundo, está entre as piores, né? Aí dá iPad para criança que não tem Wi-Fi em casa. O Wi-Fi não tem comida em casa. E a maioria dos iPads, a grande maioria, não funciona. A molecada não consegue porque não entra porque não tem Wi-Fi. E a maioria desses iPads está quebrada. E gastaram 11 milhões com a empresa para consertar esses iPads e não foram consertar iPad e coisa nenhuma. Foi denúncia do Agostinho Teixeira. Então aqui não tem como ter aula virtual legal. Em alguns casos não tem nem como ter. Na perifa a molecada não tem acesso ao Wi-Fi. E não tem acesso a esses tablets que foram distribuídos. Isso é pior do que caderno, porque não funciona. Então é por isso que querem voltar à aula presencial aqui. Eu tenho certeza que na Europa os caras vão repensar isso. Como é que foi a volta às aulas aí na Inglaterra? Me chamou muita atenção. Eu li de madrugada num site que a coisa estava ruim, que a molecada estava se contaminando, mas começou pela molecada. Ou eu estou enganado, Felipe? Não, você está certo, Datena. Começou pela molecada, que acabou se contaminando bastante. Aí muitos alunos voltaram para casa, passaram o coronavírus para pais, avós. Muita gente que recebeu a vacina no final do ano passado ou no começo desse ano já perdeu um pouco da imunidade, então está mais exposta ao coronavírus, essas pessoas. Existe aqui uma campanha de dose de reforço, mas mesmo assim, muita gente ainda não recebeu a dose de reforço. E houve também uma pressão muito grande para que as aulas voltassem, porque aqui existe um acesso maior à internet, a computadores, mas com as crianças em casa, os pais não conseguiam trabalhar. E não conseguiam ir para escritórios, precisavam ficar com os filhos, e aí houve uma pressão muito grande para que as aulas retomassem, e aí essas pessoas pudessem trabalhar e ajudar a retomada da economia. Mas, de fato, os jovens acabaram puxando o número de novos contaminados, e os cientistas alertam que o inverno aqui no hemisfério norte será particularmente difícil, não só por conta do aumento de casos de coronavírus. A gente está aqui durante o outono, hoje 7 graus em Londres, muita gente se reunindo em ambientes internos. Meu Deus! Além do coronavírus, a gripe, que promete vir com tudo, com uma variante bastante mortal. A gripe por ano na Inglaterra mata cerca de 20 mil pessoas e esse ano deve matar mais ainda. E existem pessoas que estão pegando a gripe e o coronavírus ao mesmo tempo, o que é um pesadelo. Mesmo porque esses países não têm a capacidade que nós temos de vacinação. Aqui a gente leva a vacinação contra a gripe muito sério. Lá eles não levam muito a vacinação e nem sabem vacinar do jeito que a gente sabe vacinar. Agora devem ter aprendido com o coronavírus. Para você ter uma ideia, Felipe e Agostinho, eu vou liberar o Felipe daqui a pouco, mesmo porque ele deve ter coisa para fazer e muita coisa, porque ele entra em vários canais do Grupo Bandeirantes. Mas a cidade serrana foi escolhida como base de testes científicos aqui em São Paulo. Bom, vamos lá. Março de 2020, 12 casos notificados, nenhum confirmado. Abril de 2020, 148 casos confirmados, notificados e 28 casos confirmados. Março de 2020, 100 casos notificados e 20 apenas confirmados. A cidade mais vacinada do Brasil. Junho de 2020, 370 casos confirmados, notificados
e 133 confirmados. Aí vem, já vamos adiantar para não ficar dando o ano inteiro. Janeiro de 2021, aí já vai da eficácia da vacina e as medidas aí de restrição que foram suspensas. 2.044 casos confirmados numa população muito pequena, que é a população de Serrana, confirmados 700 casos. Tá? Março de 2021, 2.067 casos notificados e confirmados 700 casos. Tá? E a última notificação, outubro de 2021, essa publicação é de outubro de 2021, mas a última notificação é outubro de 2026, outubro de 2021, 26 de outubro, a última publicação, 1.066 casos notificados e 446 casos confirmados, isso na cidade mais vacinada no Brasil, que foi usada como teste. À medida que a vacina vai perdendo o efeito e que você libera as pessoas sem vacina, os casos sobem assustadoramente, está aí. Isso é prova científica, isso é dado científico, é número da ciência, eu não estou inventando nada. Então ninguém quer espalhar pânico aqui, mas eu acho que a gente devia ter cuidado nessa retomada que todo mundo acha que já voltou ao normal. Você não pode mais prender as pessoas em casa, não pode parar a economia. Mas pelo menos as atitudes de lavar as mãos, álcool em gel tem que ter em todo lugar. Não pode ter muita aglomeração, não pode. Está provado que não pode. A escolinha fez festa para a molecada, o professor está contaminado falando com voz de Covid que deu para você ouvir. Entendeu? Tem que se tentar um controle maior do transporte público, que é uma calamidade. São 14 milhões por dia aqui em São Paulo, onde a máscara quase não funciona. Usar a máscara invariavelmente, não deixar de usar a máscara, e quem não tomou vacina, tomar a vacina. E vacinar a molecada, porque senão o negócio vai voltar tudo de novo. A gente não quer isso. A gente não quer nem pensar nisso. Mas tem que ter um equilíbrio entre a economia e a parte sanitária, para que o mundo sobreviva. A fome, por exemplo. Agora, esse caso de que a China mandou estocar comida, hein? É verdadeiro isso? E qual o objetivo disso aí? Porque já estão falando desde uma contaminação em massa. Pensou contaminar em massa na China? Que eu não acredito, 1.600.000 pessoas, que eles trancam os caras dentro de casa e soldam a porta. E se o cara sair, leva a bala. É assim que é o confinamento lá na China. Agora, estocar comida seria por quê? Estão prevendo que uma catástrofe climática mundial, vão invadir Taiwan, enfim. Quando o governo chinês manda estocar comida, imagina a corrida aos mercados da China. Imagina a corrida aos mercados da China. Se feriado dura uma semana o congestionamento, pelo que eu vi, o cara fica 7 dias na estrada. Veio uma borboleta aqui. Tomara que seja sorte. Bom, se borboleta desse sorte, o cara que trabalha no borboletário ganharia na Mega Sena todo dia. Mas é um belo bichinho. Eu adoro borboletas. Bom, melhor borboleta do que imbecis. Mas então, Felipe, essa história de confinar alimento na China, cara, de estocar alimento na China. Olha, Datena, de fato o governo fez esse pedido para a população, para que eles comprem alimento, porque lá o preço do alimento é muito volátil e normalmente perto do inverno já há um aumento no preço. Mas como há um aumento de safra, coisas que tais. Exato. E também, somado a isso, como tiveram vários casos de coronavírus, pode ter um lockdown. As autoridades pediram para que a população fizesse uma compra e deixasse estocada. Lembrando também que a China vive um grande problema de energia, porque precisou reativar diversas usinas de carvão, a situação por lá está o mundo, de fato, o mundo vive um momento bastante complicado. E a China também é parte disso. E aí, por conta dessa volatilidade nos preços, somado a isso, possíveis lockdowns, por conta do coronavírus, o governo fez essa recomendação aos cidadãos. Espanha também vive grave crise de energia, boa parte da Europa, mas a explicação é simples, né? Tem alteração climática? Tem. Aqui no Brasil os manés já botaram bandeira vermelha e está chovendo pra caramba. Já superou a expectativa do mês de outubro.
Foi o que eu disse, quando tem que chover, vai chover. Capaz que chova até mais do que tem chovido nos outros anos por causa dessas mudanças climáticas. Se no norte está acontecendo isso, já estão prevendo o inverno mais rigoroso de todos os tempos aí, ou perto disso aí, né? Aqui deve chover pra caramba. Funciona assim. Se no norte funciona desse jeito, no sul, no hemisfério sul, deve funcionar do mesmo jeito. Mas é muita gente consumindo. Já pensou? 1,6 bilhão não sei quantos mil chineses consumindo energia, ligando torradeira elétrica, geladeira, televisão ao mesmo tempo. 1,6 bilhão de chineses. Da Espanha, também o crescimento populacional não foi tão grande, mas para um país do tamanho da Espanha, se consome muita energia. Então o mundo gasta muito. É que nem o governo brasileiro. Todos os governos brasileiros. Ele pode até captar muita energia, mas gasta mais do que consegue captar. Então, por isso, a crise de energia e a conta de energia elétrica está subindo em todo lugar no mundo. No mundo está subindo, aqui os caras estão roubando o povo, que é diferente. Povo que não tem nem o que comer. Filipinho, obrigado, um bom dia, beijo grande na patroa, beijo grande no Lucas, que está lindo, a Matilde diz que ele está cada vez mais lindo. Forte candidato aí a ser um menino lindo, maravilhoso e ter o mesmo caráter da família toda aí. Um abraço grande. Muito obrigado, Datena. Ainda bem que ele puxou a mãe. Super beijo, beijo na Matilda.